Projeto Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas. Hoje nós estamos com a Marilane Teixeira, economista e doutora em Desenvolvimento Econômico e Social e também pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho pelo CESIT. Boa tarde, Marilane. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo com a gente. Você poderia falar um pouco mais sobre essa sua pesquisa no CESIT? O CESIT é um centro de estudos que já completou mais de quase 30 anos, né? E ele tem se dedicado todos esses anos a, além de desenvolver um curso que é muito tradicional, inclusive entre o movimento sindical, mas também entre pesquisadores e estudiosos do mundo do trabalho, um curso de especialização em que já passou milhares de pessoas, né, durante todo esse percurso. E o CESIT, ele tem uma particularidade que ele é praticamente um dos poucos centros, talvez o único centro de estudos dentro do Instituto de Economia no mundo que estuda trabalho e sindicalismo. A gente tem várias pesquisas, né, no mundo do trabalho. A gente trabalha mercado de trabalho, relações de trabalho, sindicalismo, e eu, particularmente, estou inserida em todos esses temas, né, porque são meus temas de estudo, principalmente com enfoque de gênero e raça, né? Então, a gente tem feito um esforço muito grande de, em todas as nossas análises, em todas as nossas pesquisas, sempre, seja sobre sindicalismo, seja sobre relações de trabalho, seja sobre mercado de trabalho, mundo do trabalho, e focar sempre sobre a perspectiva de gênero e raça, né? Marilene, você fez uma pesquisa há um tempo atrás sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho a partir da década de 70. Eu gostaria da sua opinião sobre o que essa mudança, né, essa inserção, influencia nas lutas das causas feministas. Muito bem. Bom, hoje tem um certo senso comum, né, de que as mulheres já ocuparam os espaços do mercado de trabalho, que já estão inseridas nas melhores posições, nas melhores ocupações, em pé de igualdade que os homens. Mas isso não é verdade. Então, tem um longo caminho que foi, vamos dizer, trilhado desde os anos, pelo menos dos anos 60, dos anos 70 até hoje, e a gente ainda convive com uma situação de muita desigualdade, de muita disparidade, de muita discriminação. As mulheres não estão em pé de igualdade que os homens, nas mesmas ocupações, nas mesmas profissões. E mesmo aquelas mulheres que estão numa posição melhor, as diferenças salariais entre homens e mulheres, o hiato, é muito grande, principalmente quando a gente olha, por exemplo, o perfil das mulheres negras. Então, é muito importante a gente olhar lá para trás. Então, por isso que o estudo começa, por exemplo, recuperando a inserção das mulheres dos anos 70, porque foi, de fato, um período, a década, em que as mulheres mais ascenderam no mercado de trabalho brasileiro, favorecidas vamos dizer, pela uma mudança demográfica. As mulheres passam a ter menos filhos, né? Até então, até os anos 60, anos 50, as mulheres tinham, em média, 4 a 6 filhos. Isso vai se alterando ao longo das décadas, favorecidas pelos métodos contraceptivos, que permitem que as mulheres possam, de certa forma, planejar o momento em que elas vão ter filhos. E mais, tem um aspecto importante nos anos 70, que é o seguinte: as mulheres sempre tiveram presentes no mercado de trabalho, só que de forma intermitente. Quando elas tinham filhos, elas se retiravam do mercado de trabalho, não voltavam mais ao mercado de trabalho. O que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com várias das mães da minha geração, né? Em que as mulheres, quando tiveram filhos, abandonaram o mercado de trabalho porque não tinham condições de continuar no mercado de trabalho e garantindo o tema dos cuidados, até porque creches públicas era uma raridade. Então, nós temos uma confluência de fatores que favoreceu isso. A questão do planejamento, né, a partir dos métodos contraceptivos, vamos dizer que seria o que a gente chama de uma segunda onda do feminismo, dos anos 60,
que trouxe, né, uma concepção de emancipação de uma mulher com uma maior autonomia e com direitos, e, portanto, com maior ascensão, com maior acesso ao mercado de trabalho. As mulheres passaram a poder decidir se querem ou não ter filhos e quando vão ter os filhos. E também, no caso do Brasil, nos anos 70, nos anos 80, uma luta muito grande dos movimentos sociais e dos movimentos feministas para que as mulheres pudessem acessar o mercado de trabalho, pudessem ter acesso à creche pública. A luta pelas creches públicas foi uma luta muito importante e que favoreceu muito o acesso das mulheres no mercado de trabalho. E isso foi vamos dizer, e também nos anos 70 e nos anos 80, nós tivemos a oportunidade de ampliar muito a oferta de concursos públicos, que foi uma porta de entrada muito importante para as mulheres, por exemplo, na educação, na saúde, e que ingressaram majoritariamente mulheres. Então, quer dizer, nós tivemos um processo de ascensão das mulheres nos anos 70 no mercado de trabalho que não se interrompeu. As mulheres eram tipo 15%, 18%, 20% no mercado de trabalho naquela década e hoje elas correspondem a 40%, 45% do mercado de trabalho. Então, hoje, a gente chegou a um teto de vidro, as mulheres chegaram já ao seu limite de acesso ao mercado de trabalho? Eu acredito que não. Nós temos ainda uma população feminina fora da força de trabalho em idade que poderiam estar inseridas no mercado de trabalho muito grande. E não há um maior acesso ao mercado de trabalho porque nós temos um problema muito grave no Brasil, que é o acesso a políticas públicas. Então, as mulheres ainda têm uma debilidade, uma deficiência muito grande em relação ao acesso à creche. E isso piorou muito nos últimos anos e as pesquisas têm mostrado que um dos elementos que dificultam o acesso das mulheres ao mercado de trabalho é justamente as políticas públicas, porque por isso o debate das políticas públicas hoje é um debate muito importante para nós. E nesse sentido da inserção da mulher no mercado de trabalho, você acha que isso influencia na busca dos direitos, né, do conhecimento dos direitos dessa mulher, principalmente com relação à violência doméstica? Claro, claro, tem uma relação muito direta. As mulheres que estão vítimas de violência doméstica, a maior parte delas não consegue sair desse ciclo de violência justamente pela falta de autonomia econômica. E a autonomia econômica você conquista a partir do momento que você tem uma ocupação, você tem uma inserção no mercado de trabalho que te permite um rendimento, né? Uma renda, um salário, que te dá a oportunidade de poder de certa forma, enfrentar o círculo de violência que você está submetida e pode, inclusive, planejar sair de casa, levar seus filhos. Então, sem dúvida nenhuma, a relação é absolutamente direta, né? Quanto maior a inserção das mulheres, quanto maior a autonomia econômica, mais as mulheres se sentem fortalecidas para poder enfrentar situações de violência doméstica. Quando você olha o perfil das mulheres que são vítimas de violência e que procuram as varas da família, inclusive solicitando medidas protetivas porque foram vítimas de violência doméstica, um grande número delas ou é desempregada ou são, como elas mesmas se identificam, como donas de casa, porque elas estão, muitas vezes, não só submetidas a uma situação de violência doméstica, mas também elas são proibidas de acessar um trabalho remunerado. Os seus companheiros simplesmente impedem elas de sair em busca de trabalho. Então, há uma relação muito direta. E quando elas acessam o mercado de trabalho, elas são vítimas de violência porque são provas, por exemplo, de ciúme. Os maridos, os namorados, os companheiros querem ter absoluto controle sobre a sua vida, não permitem que elas possam ter trabalho, possam ter renda e autonomia econômica. Então, quanto maior o acesso ao mercado de trabalho, quanto mais a gente facilita as mulheres acessar o mercado de trabalho, mais elas vão adquirindo força e mais capacidade elas têm de sair do círculo de violência doméstica, sim. Bom, se encerra aqui o nosso bate-papo com a Marilane Teixeira. E, Marilane, eu gostaria mais uma vez de te agradecer pela nossa conversa de hoje. Obrigada, querida, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite e estou aqui à disposição para quando vocês
vier seguindo essa conversa sobre o tema das mulheres. Projeto Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas.